Ah. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a fim de prestar esclarecimentos. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Paulo Campos e a toda a sua equipa que se faz acompanhar. Como sabe, nós temos uma grelha de tempos definida para esta audição, penso que tem conhecimento dela. Pedia às pessoas que estão a assistir o cuidado de não se manifestarem e de conseguirmos fazer algum silêncio para podermos ouvir o que o Sr. Presidente nos tem para dizer. Mas antes e depois de feitos estes cumprimentos, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado José Junqueiro para apresentar o requerimento e fazer o primeiro esclarecimento, mas parece que temos aqui um problema técnico, coisas que acontecem. Não, agora era bom poder já estar em condições. Já está? Se por acaso, eu acho que se vê bem, mas se houver algum problema, pronto. Muito bem. Então, Sr. Deputado José Junqueiro, faz favor de iniciar esta audição. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores e senhores deputados, o Sr. Presidente do INEM e a equipa diretiva e o público, e vou tentar ser sintético em 7 questões que tenciono colocar. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o INEM é um serviço que adquiriu um prestígio notável, um conceito exportável e que tem, digamos, sido uma componente fundamental para as respostas da urgência na saúde. E nós pedimos ao Sr. Presidente para vir aqui porque a degradação deste ambiente e o prestígio e a confiança é exatamente o motivo desta reunião e desta audição. Segundo, a urgência das pessoas é grande, porque há mais pessoas a solicitar urgência, mas a resposta do INEM é mais curta, é mais pequena, porque aumentou o tempo de espera nessas respostas. Terceiro lugar, a paralisação das VMERs é um problema recorrente, com consequências trágicas, como é o exemplo de Évora, com 3 episódios e 7 mortes que estão ainda em inquérito. Quarto, há uma instabilidade geral no INEM, orgânica, porque há uma alteração orgânica, fusão das delegações, Algarve com a do Sul, por exemplo, o encerramento do CODU, o encerramento no Algarve, o encerramento da delegação do Algarve e agora a ameaça da desativação da VMER de Albufeira Central. Depois, porque também as chefias se têm posto lugar à disposição, se têm demitido. O último caso conhecido é o de Évora, é o último episódio, e temos, digamos, a urgência também nesta matéria, ou pelo menos a notícia de que no centro hospitalar do Algarve os seus responsáveis também pretendem seguir o mesmo caminho. E depois há uma instabilidade geral laboral, porque há uma contestação generalizada dos funcionários, dos seus representantes, dos sindicatos, e gostaria de perguntar se o Sr. Presidente tem consciência disso. Em quinto lugar, recursos humanos. O Partido Socialista sempre teve razão, e não só o Partido Socialista, em dizer que os recursos humanos estavam subavaliados. E o que nós notamos é o seguinte: o INEM anuncia agora, nas vésperas da vinda do Sr. Ministro à Comissão, que tem 22 milhões de euros para investir, 50 meios de socorro para adquirir, e eu concluo que o INEM vai querer fazer em 4 meses o que não fez em 4 anos. Depois, os concursos estão abertos, porque finalmente reconhece que há falta de pessoal,
O pessoal é insuficiente, pessoal das tripulações e pessoal para o trabalho diário. Faltarão cerca de 200 profissionais. O INEM tem 770 técnicos de emergência, mas o seu mapa de pessoal prevê 938. E, portanto, isso fala por si. E nos centros urbanos, no CODU, há 185 técnicos de telecomunicações, mas o mapa prevê 296 no total. O que quer dizer que também os números falam por si nesta falta de pessoal para resposta competente e resposta atempada. E para contornar este problema, o INEM decide fazer coisas erradas. O Sr. Presidente toma decisões, no nosso entender, erradas. E, portanto, reduzir o horário de funcionamento das várias ambulâncias na cidade de Lisboa a partir de 15 de junho é uma maneira de poupar recursos humanos, mas é uma maneira de atender mal as pessoas ou não atender. E, sobretudo, sobrecarregar os técnicos que estão e que, graças a ele, como sabe, foi graças a eles que esse prestígio do INEM e esse conceito do INEM têm a dimensão e o reconhecimento que têm e que agora está em queda acelerada. Depois há a questão dos inquéritos, Sr. Presidente. As situações mais dramáticas no atendimento ou aquelas que decorreram de abuso da posição dominante, as que decorreram de abuso da posição dominante, foram objeto de inquéritos, mas cujos resultados não se conhecem, alguns há 2 anos. Nunca há resposta. Há sempre inquérito, mas nunca há resposta. E o ambiente laboral é um ambiente péssimo. Todos os dias nós ouvimos queixas dos trabalhadores, dos sindicatos, assistimos a demissões, há queixas sobre falta de material, há insuficiência de recursos humanos e digamos que esta degradação do ambiente é generalizada. E eu, não querendo exceder o meu tempo na primeira ronda, terminaria perguntando ao Sr. Presidente se neste contexto o Sr. Presidente se acha confortável no exercício das suas funções. E também como é que explica este ambiente? Se acha que o Sr. Presidente nada tem a ver com isto, é estranho esta situação, que está tudo bem, ou se pelo contrário o Sr. Presidente vai dizer, como diz o Carlos T. no seu poema, musicado pelo Rui Veloso, vai dizer que parece que o mundo inteiro se juntou para o tramar. Acha que o mundo inteiro se juntou para o tramar, Sr. Presidente? Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão. Faz favor. Depois o Sr. Presidente tem a hipótese de responder em conjunto e, se quiser fazer a apresentação que trouxe, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as demais pessoas aqui presentes que o acompanham. Cumprimento os senhores diretores do INEM aqui presentes, o que permite refutar desde já a primeira afirmação, Sr. Deputado. Com toda a estima que tenho pelo senhor, de facto as chefias do INEM não estão contra o seu Presidente. Estão aqui e a sala está cheia e eles estão aqui numa manifestação de apoio e sem se poderem manifestar não podemos todos deixar de relevar este facto, porque as árvores não fazem a floresta. Ou por outra, não podemos tomar as árvores pela floresta. Portanto, passado o primeiro ponto e o apoio que as chefias do INEM estão aqui a prestar ao seu Presidente, passamos aos factos. E então, assim, não podemos, 2 anos depois de terem acontecido factos em Évora, continuar a falar da inoperacionalidade de 2 VMERs. Chegou-se na altura à conclusão que tinha sido por questões de a pessoa que estava designada ter adoecido, e este facto foi fortemente veiculado quer na comunicação social, quer no próprio plenário, na minha pessoa, face aos dados que foram disponibilizados. Portanto, hoje, Sr. Deputado e Srs. Deputados e demais membros da comunicação aqui presentes da comunicação social, porque é bom que algumas coisas de bom passem para fora
do combate político, hoje a operacionalidade das VMERs situa-se a maio de 2015 em 98,8%. E este facto nós não podemos ignorar. Trazer para aqui dados de 2012 e 2013 pode ser menos bom, menos... Eu não queria dizer a palavra porque não quero agredi-lo, mas podia ser menos correto trazer para o debate dados de 2012 e 2013. Mas cria, de facto, a instabilidade dos trabalhadores. É verdade que em todos os setores de atividade há alguma instabilidade nos trabalhadores. Mas a verdade é que nós tivemos para ontem anunciada uma greve, e eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, e começo por esta questão, qual foi a taxa de adesão a esta greve? Para podermos verdadeiramente aferir da instabilidade dos trabalhadores, para aferirmos do verdadeiro interesse dos sindicatos e para conseguirmos perceber quais são as questões que estão em aberto no âmbito do processo negocial, para que possamos, com justeza e honestidade intelectual, falar de problemas no INEM, ou então perceber se de facto, como disse muito bem o Sr. Deputado, se toda a gente e todo mundo se reuniu para o tramar. Prosseguia para dizer o seguinte: para além da operacionalidade, os meios ao longo destes 3, 4 anos, 2011 a 2014, e incluindo já o início do ano 2015, o reforço de meios tem sido uma constante. Para um país que estava sem dinheiro e sem recursos financeiros, conseguir dotar de mais 74 meios de socorro pré-hospitalar o INEM, dos quais ambulâncias em transporte interhospitalar, ambulâncias de emergência médica, suporte imediato de vida e de socorro e de novos motociclos de emergência médica, eu pergunto se não há aqui todo um trabalho feito e se, tal como pela boca do Sr. Deputado José Junqueiro, quando dizia que o PS sempre teve razão nos meios que faltavam no INEM, eu queria deixar-lhe a segunda questão, Sr. Presidente. O que é que foi verdadeiramente feito até 2011 que dê legitimidade ao Partido Socialista para vir, nesta altura, face aos recursos disponibilizados, face aos reajustamentos feitos, face às competências delegadas para os serviços de urgência, para uma maior coordenação e operacionalização das equipas da VMER, e face a uma greve que parece-me que teve um grau de adesão de 0 ou tendencialmente para 0, eu queria deixar nesta primeira ronda estas questões, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao CDS, o Deputado Paulo Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste período introdutório, eu queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente do INEM, dizer que, da parte do CDS, sempre foi um grande defensor desta instituição, naturalmente, associando-se sempre à missão que tem, que é de, afinal de contas, em última análise, salvar vidas, prestando socorro, obviamente, e cuidados de emergência médica à população portuguesa. E, portanto, acho que todos nos associamos, e eu efusivamente o faço, à atividade do INEM, que deve, obviamente por isso mesmo, dada a nobre atuação que tem, ser sempre protegido para que nada falhe, obviamente, à população portuguesa. Vivem-se tempos mais conturbados, pelo menos noticiados, e eu gostaria de ouvir de viva voz, obviamente, o Sr. Presidente, afinal de contas, que perturbações têm existido e quais as que pode assinalar. Desde logo, quanto à taxa de operacionalidade do INEM, afinal de contas, na prossecução do seu objetivo primeiro, que é de salvar vidas, quantas é que têm sido salvas, em média, por dia, em números brutos,
que nos possa dar, se possível, naturalmente, uma perspectiva, afinal de contas, dos resultados da atuação do INEM, que todos valorizamos, naturalmente, e, portanto, pela positiva, saber, afinal de contas, também o que foi feito e o que tem sido feito. Valorizar o INEM significa também, obviamente, valorizar quem trabalha no INEM, todos, naturalmente, e o grande apreço que também temos pelos técnicos de ambulância e de emergência é para nós de registar, não é? E, portanto, há uma situação laboral que parece que tem sido posta em causa, de alguma forma. Julgo que, focando 2 pontos essenciais, talvez, sem prejuízo, obviamente, de um ponto que é sempre em todas as reivindicações anotado, que é o da retribuição, mas parece-me que há algumas questões relacionadas, gostaria de ouvir, obviamente, o Sr. Presidente, relacionadas com as funções e locais de trabalho. Quer dizer, as minhas perguntas aqui neste âmbito dirigir-se-iam naturalmente para tentar obter do Sr. Presidente uma caracterização das funções quanto ao local de trabalho, se, por exemplo, estar numa viatura dessas é uma implicação do exercício da própria função ou não. No entanto, nesta ronda inaugural, eu reforço, por último, a pergunta que também já foi colocada sobre o reforço de e-mails do INEM e a sua posição sobre o mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INEM. A primeira referência que eu queria fazer nesta audição é, de facto, uma palavra de apreço, de reconhecimento, de valorização pela dedicação, pelo empenho que os profissionais do INEM têm ao longo de todos estes anos no exercício das suas funções, na sua missão, que é, de facto, ajudar as pessoas, salvar vidas, garantir que efetivamente quem está numa situação de emergência tenha acesso aos cuidados de saúde com qualidade e o mais rapidamente possível. Infelizmente, as políticas deste governo é que não têm contribuído para este objetivo. E podemos fazer essa referência no desinvestimento que existe no nosso país ao nível da saúde. Podemos fazer essa referência, por exemplo, na enorme carência de profissionais que o INEM também sente, e sente de uma forma muito intensa, e não estou só a falar dos técnicos, são os técnicos de ambulância, são os enfermeiros, são um conjunto dos profissionais do INEM que são necessários, que efetivamente estão previstos no seu mapa de pessoal e que esses postos de trabalho continuam desocupados. E começando por esta questão, exatamente a carência de profissionais, é do conhecimento público que foram abertos concursos para a contratação, quer dos técnicos de ambulância de emergência, quer dos técnicos operacionais de telecomunicações em emergência, mas a verdade é que continuam a não corresponder ao total dos postos de trabalho no mapa de pessoal. Portanto, a carência de profissionais no INEM, mesmo com estes concursos, que ainda não estão efetivados, por isso eles ainda não estão, creio, e eu até gostava de lhe perguntar qual é que é o ponto de situação em relação a estes concursos e quando é que se prevê que estes profissionais comecem ou iniciem funções. A verdade é que não corresponde, inclusivamente, aos postos de trabalho no mapa de pessoal. E esta carência tem consequências. Tem consequências no elevado número de horas extraordinárias que é realizado quando deveriam estar lá trabalhadores com direitos inseridos nas carreiras para as fazerem. Tem consequência nos níveis de cansaço e de exaustão que estes profissionais sentem e que nos têm referido, inclusivamente temos conhecimento que foi feito um estudo interno no INEM, nomeadamente nos técnicos de ambulância de emergência, em que dava conta de 75% destes profissionais estão em exaustão, e isto ainda antes do
aumento do horário de trabalho, mas podemos também referir, de facto, os níveis de cansaço devido ao facto de muitos destes trabalhadores terem que fazer turnos uns atrás dos outros e que leva naturalmente a estes níveis de cansaço. Não podemos esquecer que as funções destes trabalhadores já por si são funções de uma grande exigência, estão sendo confrontados com situações de emergência, que têm associadas assim situações de pressão, já pela natureza exatamente dessas mesmas funções, que a somar todos estes aspectos, de facto só vem criar dificuldades acrescidas na prestação de trabalho por parte destes trabalhadores. Queria perguntar ao Sr. Presidente do INEM se há meios de emergência hoje no nosso país que estão a ser assegurados só com trabalho extraordinário. Gostava que respondesse a esta pergunta, como gostava também que nos pudesse indicar qual é que é a evolução do trabalho extraordinário no INEM nos últimos anos. Em relação ao reforço dos meios do INEM, que foi anunciado recentemente, eu peço imensa desculpa. Obviamente que nós pretendemos sempre poder ir mais longe, reforçar, que os meios do INEM estejam mais próximos, mas de facto a questão que se coloca é porque é que não foi mais cedo? Porque é que é a meses das eleições que vem um anúncio desta natureza para o país? E a segunda questão que lhe queria colocar em relação a esta matéria é se o INEM hoje, com os meios que tem, os meios de emergência que tem, com os recursos humanos que tem, já tem carências, como é que o Sr. Presidente pretende dar resposta e pôr estes meios que foram anunciados operacionais para poder responder às populações? Uma última questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com um aspecto muito concreto em relação aos técnicos de ambulância e de emergência. Nós tivemos conhecimento que o INEM se comprometeu a pagar o subsídio de refeição aos trabalhadores, aos técnicos de ambulância de emergência referentes ao turno extraordinário, quando fazem 8 horas extraordinárias de trabalho. Estes subsídios de refeição não estavam a ser pagos, creio que desde 17 de dezembro. Foi já reconhecido que estes trabalhadores, exatamente reconhecido pelo INEM, que estes trabalhadores têm direito a este subsídio de refeição e foi assumido que seria pago em junho. Agora, do conhecimento que nós temos, isto não se concretizou. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente quando é que pretende concretizar este compromisso que assumiu com os trabalhadores do INEM. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Paulo Campos, Presidente do INEM, a sua equipa e todos os trabalhadores e trabalhadoras do INEM. Todos aqueles e aquelas que fazem com que o INEM seja uma entidade respeitada, reconhecida pelo povo português. E já agora não resisto a um primeiro comentário, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão disse que numa manifestação de apoio, porque pelos vistos as manifestações de apoio acontecem no Parlamento, estão aqui todas as chefias do INEM, então, o que me deixa um bocadinho preocupada. Estão aqui todas as chefias do INEM, quem é que está no INEM agora neste momento, não é? Em termos de chefias. Acho que é assim, uma pessoa fica um bocadinho preocupada, porque acho que é um serviço que não poderá assim de um momento para o outro ficar. Mas bom, isto é um breve apontamento. Sr. Dr. Paulo Campos, já lhe foram colocadas muitas questões, eu não vou repetir, no entanto gostaria de me centrar em 3 questões fundamentais que acho que era muito importante que esta audição não terminasse sem essas respostas. A primeira é uma constatação. A constatação é a seguinte: há problemas no INEM. Há problemas no INEM. Basta ler os jornais todos os dias, há uma coleção enorme de notícias sobre o INEM e há uma dúvida nas populações. O que é que se passa no INEM, o que é verdade, o que é que não é verdade e o que é que se passa. E não tem havido uma resposta cabal sobre esta matéria e é preciso tê-la. E já agora, Dr. Paulo Campos, o senhor tem um lugar público e num lugar público tem que se prestar contas e não podem haver dúvidas.
Não podem haver dúvidas. Com certeza que há suspeitas que são infundadas, com certeza que há escândalos que se calhar não são bem assim, há uma série de coisas. Mas há inquéritos e os inquéritos nunca mais chegam ao fim. E quem está à frente do INEM, de um serviço como o INEM, não pode haver dúvidas. Portanto, temos que perguntar quando é que se prevê que os inquéritos sejam concluídos, o que é que foi feito nesse âmbito e quando é que vem o esclarecimento cabal. Com certeza que a Assembleia da República é importante, mas sobretudo à população portuguesa. É preciso saber o que é que se passa. Este é um primeiro problema. Primeiro problema. O segundo problema prende-se com a questão da diminuição dos recursos dos meios. Já aqui foi dito, não vou repetir, e eu gostaria que o Sr. se pronunciasse. Quer dizer, a redução dos equipamentos, a paralisação das VMER, o encerramento do CODU no Algarve e outras medidas, não teve consequências nenhumas? Todas essas medidas, todos esses factos que aconteceram são neutros no funcionamento do INEM? São neutros? Nós precisamos de debater isto no mínimo. A mim parece muito difícil que sejam absolutamente neutros. Terceira questão e última questão, recursos humanos. Recursos humanos. Eu acho que era importante também que o Sr. aqui nos informasse e que desse a sua opinião, como principal responsável pela instituição, como é que é possível garantir todas as tarefas e todas as responsabilidades do INEM com uma discrepância tão grande entre os recursos que estão consagrados nos mapas de pessoal e aqueles que realmente estão ao serviço do INEM. O INEM, termino como comecei, Sra. Presidente. De facto, o INEM é um serviço, nem é preciso dizer a sua importância, mas eu quero aqui sobretudo realçar a confiança que os portugueses têm no INEM, que aliás é um bocadinho também abrangente em termos da confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde. E, no entanto, as políticas dos últimos 4 anos vieram colocar em causa essa confiança. E isso será o maior prejuízo de todos que se pode fazer no Serviço Nacional de Saúde, onde se inclui o INEM. Sra. Presidente, só para dizer que depois terei que fazer as votações e retorno. E peço desculpa pela minha ausência. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Luís Ferreira não quer usar da palavra, mas é sempre bem-vindo a esta comissão, já sabe. Nós vamos passar agora para a fase da resposta. A resposta é em bloco. O Sr. Presidente pode, obviamente, delegar-nos na equipa as respostas, portanto o tempo é seu. E eu peço só aos senhores e aos senhores deputados que a referência que fazem às pessoas que estão a assistir à nossa comissão, lembrem-se que as pessoas que estão a assistir não se podem manifestar e que, portanto, não podem exercer o direito ao contraditório. Portanto, temos que ter isso em consideração, visto que são as nossas regras. Faz favor, Sr. Presidente. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, senhores deputados, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Permitam-me que brevemente vos diga quem eu sou. Estou aqui de novo, é a segunda vez que venho a esta Comissão Parlamentar, mas é a primeira enquanto Presidente do Instituto a responder pelo Instituto, apenas pelo Instituto. Eu fiz o meu percurso de baixo para cima, tripulei durante 15 anos meios de emergência, sou especialista de medicina interna, sou especialista de cuidados intensivos, tenho competência de emergência médica, sou militar do quadro permanente e, portanto, a minha carreira não começou e não é uma carreira política. E é com muita honra e com muito orgulho que hoje estou aqui, de facto, a responder perante os senhores deputados, e é o sítio certo para responder e para, de facto, tirarmos todas as dúvidas daquilo que podem ser um efeito de bola e que é criado em torno de um dos picos de notícias do Ministério da Saúde, nomeadamente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Esta é a nossa estrutura orgânica e deixem-me dizer-vos que é de facto com muito orgulho que vejo, para além de estar com o vogal do Conselho Diretivo, o Dr. José Mestres, com o Dr. Francisco Marcão, que é o Diretor Regional Sul-Lisboa do INEM, e com a Dra. Teresa Sequiapa, aqui na mesa, que é a Diretora do Gabinete de Planeamento e Gestão, tenho na sala
quase todos os diretores de departamento do INEM. Também espero que isto, de uma vez por todas, sirva para afastar o espectro que os diretores do INEM estão todos a admitir-se por causa do Presidente. E, portanto, é um orgulho para mim servir a nação, como servi até agora, neste lugar em Comissão de Serviço, como Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. A nossa missão está ali plasmada, todos sabem, definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. O mesmo é dizer garantir a emergência médica a todos os cidadãos, sejam eles vítimas de doença ou sinistrados. No momento em que toda a gente fala de uma crise no INEM, deixem-me dizer-vos que, e algumas respostas permitam-me que as responda ao longo da apresentação, temos 0% de adesão à greve neste momento. Nos primeiros dois turnos depois de anunciada a greve, desde a meia-noite, temos 0% no turno da meia-noite e temos 0% no turno da manhã, sendo que a única falta ao serviço que houve foi na ambulância da Almada e por doença. E deixem-me dizer-vos que num contexto de mais de 650 viaturas de emergência no país, de mais de 100 viaturas de emergência em Lisboa, leia-se de Lisboa até Setúbal, uma ambulância, de facto, não é a andorinha que faz a diferença. E isto é a grande mais-valia daquilo que o INEM é e que Portugal soube fazer, e muito bem, exportável, um sistema integrado de emergência médica para dar resposta ao cidadão. Deixem-me dizer-vos, senhores deputados, que em linha com a nossa carta de missão, e nós somos o primeiro Conselho Diretivo na história do Instituto Nacional de Emergência Médica que vem por avaliação curricular, por avaliação de mérito e não por escolha política. Somos Conselho Diretivo desde 24 de março de 2014, respondemos desde 24 de março de 2014 e somos claramente o primeiro Conselho Diretivo. E deixe-me, Sr. Deputado, aproveitar para Carlos T. de novo. É verdade que com este Conselho Diretivo já não há estrelas no céu, deixou de haver estrelas. O INEM é um só, o INEM vale pelo seu todo e é isso que nos interessa. Em linha com a carta de missão, deixem-me dizer-vos que está plasmado ali no painel, eu espero que consigam ler, aquilo que são os objetivos estratégicos para 2015. Tivemos um grande trabalho em 2014, que foi sustentabilizar aquilo que é o crescimento do INEM. De facto, temos ouvido algum ruído, fruto, e se repararem, há muitas coisas a fazer e que vêm do passado. Na história dos últimos 10 anos, muitas coisas ficaram por fazer e eu vou, ao longo desta apresentação, mostrar-vos algumas delas. Mas garantir claramente a sustentabilidade financeira e de recursos humanos da instituição foi a nossa preocupação grande desde 24 de março e é nesse sentido que o primeiro ano foi de muito trabalho para conseguirmos que em 2015 se faça esse ponto de viragem. Naturalmente com as regras, e que são as regras do nosso país, com as regras de contratação pública. Os senhores deputados são quem na nação produz as leis, sabeis bem a dificuldade que temos com estas regras e apesar de sermos um instituto com autonomia administrativa e financeira, de conseguirmos garantir as regras de contratação e estarmos dentro da lei para fazermos o trabalho que ireis ver em 2015. O dispositivo do CIEM tem cerca de 660 viaturas, elas estão aqui, das quais 275 são à data de hoje postos de emergência médica e no final deste ano, leia-se no final de julho, serão certamente 300 e já vos vou mostrar também aquilo que é a evolução dos postos PEM no país. O INEM tem um conjunto de viaturas tripuladas apenas por técnicos de emergência, viaturas tripuladas por técnicos de emergência e enfermeiros e viaturas médicas de reanimação com médico e enfermeiro num sistema de emergência médica de que naquilo que está plasmado na literatura internacional é provavelmente o melhor modelo de emergência médica que existe a nível mundial. De recursos humanos, e uma palavra aos nossos recursos humanos, ireis ver no final da apresentação, é tanto ruído que os nossos profissionais são 1226. Tivemos, de facto, uma história triste de 46 profissionais que, de uma forma mais ou menos organizada, faltaram num tempo único ao serviço no dia 8 de junho deste ano, de 1226. Portanto, tem uma expressão que rondará
provavelmente os 3%, e que vale o que vale numa instituição e num país que foi submetido, como sabeis, a um plano de assistência financeira que pôs o país todo a fazer um grande esforço, e ireis ver nesta apresentação o que é que isso contabilizou para os nossos funcionários. Para o ano 2015, o mapa de pessoal prevê 1.642 postos de trabalho, dos quais 1.226 estão ocupados. Destes, 762 são técnicos de emergência, tendo nós a decorrer tendo nós a correr um concurso neste momento de 85 técnicos de emergência e de 70 técnicos operadores de comunicações, que presumimos que estejam prontos a trabalhar no final de setembro, e para o qual existe, para além disso, um pedido adicional de mais 100 técnicos de emergência de reserva de recrutamento deste concurso, para que possamos garantir o cumprimento da nossa carta de missão. Esta é a evolução ao longo dos anos, senhores deputados, daquilo que são ou daquilo que é o recompletamento do quadro orgânico do pessoal em termos daquilo que se fala e que vem na comunicação social, dos técnicos de emergência e dos nossos assistentes técnicos operadores de telecomunicações de emergência ao longo dos últimos anos. E como conseguis ver no gráfico, há de certa forma uma estabilidade dos nossos profissionais, garantindo o INEM anualmente um aumento de meios, um aumento de funcionalidades e aumento de chamadas. Não é este Conselho Diretivo que faz o plano ou que fez o plano de recursos humanos de 2011, de 2012, de 2013, e só o começámos a fazer em 2014. E desde 2014 que, com todo o empenho e no cumprimento da legislação, temos vindo a conseguir, de facto, com dificuldades. Os senhores deputados desta Comissão do PS visitaram-nos no dia 26 de janeiro, e já no dia 26 de janeiro há um take da Lusa que fala das dificuldades que o INEM tem na contratação de recursos humanos, fruto daquilo que é a necessidade de cumprirmos a lei. Mas se calhar o problema maior que temos é um problema transversal à população e à nossa população de trabalho. E os nossos técnicos de emergência não são exceção. E se conseguirmos atentar ali o quadro, este é o valor pago em horas extra, não fruto de grande diminuição das horas extra, porque elas vêm desde 2006 muito coerentes em cerca de 30% a 40% de trabalho feito em horas extra. Naturalmente que no pico do país em que essas horas extra tinham uma grande remuneração, esse nunca foi um problema para a estrutura, e neste momento existe de facto um problema que tem a ver com a diminuição de angariação de fundos de subsistência dos nossos técnicos de emergência, porque de facto são uma carreira que são carreira geral, e posso-vos dizer, também em resposta a algumas das perguntas, que foi com muito afinco que trabalhámos no modelo de carreira de técnicos de emergência, que neste momento se encontra já em discussão, e houve a primeira mesa de rondas negociais, e sabem a história, o que vem de facto a público de acordo com aquilo que foi o intuito desta greve, ter havido uma decisão de parar essa mesa negocial. E se olharmos para aquele gráfico, de facto aquilo que ressalta é a diminuição daquilo que foi pago em horas extra, fruto da legislação nacional e fruto daquilo que foi a necessidade de fazer face ao plano de ajustamento financeiro no país. Esta é a média de chamadas de emergência da cabeça do sistema, dos nossos CODU. Muitas vezes nós falamos nos técnicos de emergência, nos enfermeiros, nos médicos, em quem anda na rua, e nos esquecemos da parte fundamental do sistema, que é a cabeça do sistema. São as 3 centrais de orientação de doentes urgentes, onde temos os nossos funcionários e funcionárias que garantem 24 horas por dia este atendimento de chamadas. Se olharem para 2015, temos quase 5.000 chamadas, entre as 3.000 chamadas de 3.600 chamadas de atendimento CODU, mais as 1.700 chamadas de passagem de dados. Sempre a crescer desde o passado. O gráfico pode parecer estranho, porque até 2012 os números eram integrados. A partir de 2012 as estatísticas são feitas com a chamada 112 mais as chamadas de passagem de dados. E, portanto, daquilo que é o volume de doentes de 5 milhões de portugueses que anualmente acorrem aos serviços de urgência, 1.200.000 ligam para o CODU, e 1 milhão é transportado por ano por
por meios do INEM e meios das corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, dos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, que os transportamos para os nossos serviços de urgência hospitalar. E, portanto, há cada vez mais uma integração de meios entre o meio pré-hospitalar e a porta de entrada do hospital ao serviço de urgência. Esta é a evolução de meios a nível nacional, de acordo com os anos, e nós este ano vamos fazer, e posso garantir-vos que este INEM e este Conselho Diretivo do INEM vai tentar não colar esta abertura àquilo que é o ano da animosidade política e, portanto, os postos PEM serão abertos ainda em julho, assim que as ambulâncias para as corporações de bombeiros forem todas entregues ao INEM e que o material que tem que lá estar dentro acabar de ser adquirido, e será, depois de outubro, efetuada a abertura dos meios de emergência complementares do INEM, para os quais ainda estamos dependentes do recompletamento de recursos humanos que está neste momento em curso. E, portanto, esperamos chegar ao final de 2015 com quase 700 meios de emergência, com mais 52 meios de emergência do que em 2014, e vejam, por exemplo, a evolução dos postos PEM e aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Em 2010, um meio PEM aberto, em 2011, 2, em 2012, 24, em 2013, 13, em 2014, 10 e em 2015, 25, sendo que este INEM conta que o país tenha todos os concelhos do país com um posto PEM em 2017, para o qual já só nos faltam, com a antecipação de 3 postos PEM, porque este ano temos capacidade para isso, 21 postos PEM. Esta é a evolução dos acionamentos dos meios de Lisboa versus meios a nível nacional, que contabiliza ao longo dos anos um claro acréscimo de funcionalidade. Senhores deputados, o INEM, a emergência médica, é um bem para o cidadão. É muito importante que desta sala e que da nossa Assembleia da República saia uma plataforma de entendimento transpartidária. E é nesse contexto que nós queremos trabalhar, para que o cidadão tenha a certeza absoluta que, quando liga 112, tem a pessoa certa para a ação certa no contexto da emergência médica. E, portanto, todas as animosidades de Carlos T. estão todos para me tramar, ou já não há estrelas no céu. Interessa que desta sala, que desta audição, saia de facto a certeza para o cidadão que cada um de nós, cada cidadão que está lá fora, espera de vós, senhores deputados, e de nós, Conselho Diretivo, Gestão do INEM e todos os profissionais, que sejamos capazes de cumprir a missão do INEM. As VMER, perdoem-me se vou dizer uma coisa contra muitas afirmações e muitas notícias, estão melhor do que nunca. As VMER, em 2008, tinham 94% de operacionalidade. Tínhamos imensos problemas com a operacionalidade das VMER. Em 2014, de facto, há que perguntar porque é que um Conselho Diretivo começa em funções e é sobrevado de notícias com a VMER de todos os sítios que está inoperacional, quando do passado estiveram muito pior. Fruto do que conseguimos fazer, do apoio que tivemos na tutela, dos muitos diplomas que fomos fazendo e ajudando a construir ao longo do ano, a verdade é que esta foi a evolução desde, se quiserem, abril de 2014, com um claro decréscimo na inoperacionalidade das VMER, que nos levam ao ano de 2015, fruto de muitas medidas, por um lado, a alteração na gestão das VMER, por outro lado, novas regras nas passagens de turno, porque elas estavam muito inóperas nas passagens de turno, muito inoperacionais nas passagens de turno. A verdade é que hoje andamos em cima de 1 a 2% residual de inoperacionalidade nas 42 VMERs. Se há demissões na gestão da VMER, senhores deputados, cumpre aqui um esclarecimento. As VMERs não são geridas pelo INEM, são geridas pelos hospitais. A senhora coordenadora da VMER de Évora não depende nem disciplinarmente, nem administrativamente do INEM. Existe um protocolo com cada um dos hospitais, ela depende da estrutura hierárquica do hospital. E, portanto, o INEM foi informado pela comunicação social e pelas perguntas dos grupos parlamentares que a senhora diretora tinha pedido admissão. Deixem-me fazer um esclarecimento, também veio a público muito recentemente, e vou já falar disso nos próximos slides, que o senhor diretor regional se demitiu. Ora, ele está aqui comigo e, portanto,
não podemos de facto acreditar em tudo o que a comunicação social põe cá fora com maior bondade ou menor bondade, e portanto este é de facto o sítio e o fórum certo para explorar estes esclarecimentos. 2015 está aqui o conjunto de meios. Os postos PM não dependem de recursos humanos do INEM, os outros sim, exceto o VMER também, que também não corresponde ao uso direto de recursos humanos do INEM. Todos os outros meios dependem da nossa gestão e vão ser abertos com os recursos humanos que temos, que estão em aquisição e que esperamos conseguir até ao final do ano, e para o qual há um completo alinhamento com a nossa tutela, porque há a necessidade de cumprirmos com a nossa carta de missão. O que é que já foi feito? 15 novos meios de emergência médica em 2014, planeamento para reforço de até cerca de 20 milhões de euros de financiamento e de proveitos para o INEM para garantir a sustentabilidade do futuro. E deixem-me lembrar-vos, senhores deputados, que sem o reforço orçamental do INEM não podia haver esta contratação. Sem o reforço orçamental do INEM também não era possível pormos em sede de mesa negocial a carreira de técnicos de emergência médica. Da nossa mão saiu uma proposta de carreira de técnico de emergência médica e uma proposta de carreira de médico de medicina pré-hospitalar de emergência. E, portanto, esperamos, e é nossa intenção, e faz parte da nossa carta de missão, conseguir estes objetivos. Em 2015 temos completada a total integração das 42 VMER nos serviços de urgência hospitalar, no contexto de uma gestão muito mais eficiente e eficaz. Importante e fundamental garantir e percebermos que as VMER estão cada vez mais operacionais, cada vez com menos problemas, e que as manobras de gestão que conseguimos implementar em 2014 e 2015 as trouxeram para um nível de operacionalidade nunca vista. Temos vindo a regulamentar a atividade de emergência médica. Vejam-se os 7 despachos que, com a nossa ajuda, foram promulgados durante o ano de 2014 e uma portaria de regulamentação da atividade de doentes urgentes e não urgentes. Temos, no âmbito da expansão do sistema e de exportar aquilo que é bom, parcerias formalizadas de âmbito nacional e internacional. Senhores deputados, temos uma missão de ação externa levada a cabo pelo nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, entregue ao Ministério da Saúde e operacionalizada pelo INEM, pelo INSA e pela DGS na Guiné-Bissau, no contexto do combate à doença de vírus ébola. Lembro que a Alemanha publicou os últimos dados de 3 doentes que admitiram no país e que custaram 3 milhões de euros, e que Portugal fez um plano para ajudar o país, que será certamente a porta de entrada para nós, para além daquilo que é o estabelecimento e a melhoria de relações diplomáticas com a República da Guiné-Bissau. Temos um acordo feito com Timor-Leste, temos um acordo feito com Moçambique, temos um acordo feito com Cabo Verde, no sentido de exportarmos aquilo que é provavelmente o melhor modelo de emergência médica a nível internacional. Aumentamos a receita, temos vindo a reorganizar a atividade operacional, reorganizar o serviço de helicópteros de emergência médica e torná-lo mais eficaz e eficiente, redefinir os meios. Estamos, neste momento, não a diminuir, mas a aumentar os meios no Algarve. Vamos, de facto, proceder a alterações estruturais, no sentido de melhorar as condições que temos. Neste momento, temos um único posto de CODU, que não é fruto, senhores deputados, desta atuação deste Conselho Diretivo, e vem muito do passado, e todas as reclamações que têm vindo a público têm 10 anos na história do INEM e, portanto, têm passado por várias legislaturas. Este ano estamos a fazer um plano para aumentar aquilo que são os meios no Algarve, nomeadamente a nível sazonal, criar uma estrutura de CODU que possa servir de estrutura de emergência no caso de ser preciso, e, portanto, o que se vai passar no Algarve é certamente um incremento de meios e não uma diminuição. Agora, senhores deputados, temos que gerir meios. Temos, por exemplo, aquilo que é a definição do apoio CAPIC dos psicólogos, que veio a público que vamos diminuir ou encerrar no Algarve. Não o vamos fazer. O que vamos é, da mesma forma e com a mesma filosofia que integramos as viaturas médicas, vamos integrar esta funcionalidade no Centro Hospitalar do Algarve. Já foram feitos os primeiros contactos informais, porque naturalmente os senhores deputados também não concordarão em ter 2 pessoas sem cumprimento de escala 24 horas por dia, num serviço que é quase avulso e que até ao presente trouxe muitos
tempos de inoperacionalidade. E, portanto, o nosso plano é manter o Algarve com este serviço 24 horas por dia e melhorar aquilo que se faz no sul do país. Vamos voltar ao Algarve dentro de alguns slides. Deixem-me dizer-vos que, para além de tudo mais e do cumprimento da missão, tivemos 45 profissionais em presença no terreno extra dispositivo na operação daquilo que é o fenómeno de mass gathering mais importante do nosso país, Fátima 2015. Tivemos um apoio de 86 profissionais extra dispositivo CIEM de 21 a 24 de maio no Rally de Portugal, sem o qual o Rally não se faria no nosso país. Tivemos, de facto, na nossa história, do dia 8 de junho, um elevado e inesperado número de faltas de comparência ao trabalho, por alguns, um número muito limitado de técnicos, que apesar disso, conseguiu o INEM, para além das 16 ambulâncias do turno da tarde de 21 e nas 15 no turno da manhã e nas 15 do turno da tarde, mais 4 diretas das corporações de bombeiros, mais 75 ambulâncias de corpo de bombeiros injetadas no dispositivo, à espera que o cenário pudesse ser outra. Não houve uma falha de apoio ao cidadão em Lisboa. Deixem-me dizer-vos que tive o privilégio de liderar este evento pessoalmente, tive o privilégio de ver o INEM a estabilizar o dispositivo e tive o privilégio de ver, no dia 10 de junho, 2 dias após, o INEM numa missão extraordinária nas comemorações do dia 10 de junho em Lamego, onde 32 profissionais estiveram em horas extra a cumprir o seu trabalho com zelo e com orgulho no apoio ao dia 10 de junho. E tivemos, para mostrar aquilo que o INEM é, numa zona do país onde o público vem que temos as maiores dificuldades, o acidente recente, no dia 17 de junho, na A22, ao quilómetro 48, em que, não vale a pena ter muitas palavras, foi transmitido em direto pela CMTV, onde a performance foi no mínimo excelente. Deixem-me fazer aqui um agradecimento público a todos os nossos técnicos de emergência, a todos os nossos operadores de comunicações, a todos os nossos médicos e enfermeiros que deram esta resposta excelente. O INEM não é uma estrela. O INEM é um conjunto de 1.200 estrelas e essas são, sim, as estrelas do céu. Temos, de facto, uma referência elogiosa de um operador turístico externo que não posso deixar de mencionar aqui, que no meio de tanta contestação é quem diz bem do INEM neste meio em que é preciso dizer o INEM está lá sempre para o cidadão. Temos também o Presidente do Turismo do Algarve a elogiar este trabalho. Deixem-me dizer-vos que um fenómeno catastrófico não é frequente e nós tivemos em 3 dias consecutivos 40 vítimas, 20 vítimas e 7 vítimas logo no dia seguinte, com mais uma viatura multivítimas também no Alentejo. E, portanto, logo 2 dias depois, para mostrar que não é um fenómeno único, damos boa resposta, tivemos excelente resposta no Alentejo, onde também os meios são muito escassos. Mais uma vez, aquilo que é o INEM vem a público. Deixem-me agora responder algumas perguntas, mais diretamente. Degradação no INEM, temos um fenómeno de contestação, de facto, por talvez 3% dos nossos profissionais. Quando um profissional do INEM está descontente, o seu presidente está descontente e está preocupado. Mas deixem-me dizer-vos que, de facto, temos vindo a trabalhar no último ano e meio para melhorar todas as condições de trabalho. As bases têm 10 anos de degradação, estamos a mudá-las, estamos com um plano para as mudar. Tivemos que garantir sustentabilidade financeira para o poder fazer em 2015. Existe uma reclamação de 2005 a 2009 de horas mal pagas ou não pagas que vêm do passado. A minha pergunta, senhores deputados, é porque é que esta questão vem a público 5 anos, senhores deputados, depois dela prescrever. Porque é que é no momento em que este Presidente, que quer cumprir a lei e que é militar e que não tem uma conotação política, alguém traz isto a público sabendo que já prescreveu? Porque é que todas estas contestações, de facto, vêm a público num fenómeno que parece mostrar degradação? Aquilo que vos posso dizer é que o INEM tem um plano para ser melhor do que nunca, para que o cidadão esteja melhor do que nunca, numa tentativa transpolítica, transversal a todas as bancadas parlamentares, e queremos que todos os senhores deputados estejam connosco neste apoio. De facto temos dificuldades de recursos humanos, de facto fizemos um plano ambicioso para a aquisição de recursos humanos
dentro daquilo que a lei portuguesa nos permite, e estamos neste momento com 85 mais 70 técnicos e operadores em fase de meio de concurso, à espera que em setembro estejam formados e prontos a trabalhar, com mais um concurso adicional de 100 pedidos para conseguirmos completar a nossa carta de missão. De facto, dizer que há uma instabilidade geral, quando em quase 1.300 funcionários, em 1.226, há 46 que faltam organizadamente e há uma estrutura ou duas estruturas sindicais que promovem uma greve que tem 0%, senhores deputados, de adesão, parece-me que isto fala por si. Os tempos de espera, passámos os tempos da gripe, passámos os tempos mais difíceis do país, com, apesar de tudo, uma boa resposta. Conseguimos ter as manobras de gestão sem termos recursos humanos adicionais, mérito dos nossos profissionais, mérito de todos os nossos homens que conseguiram mostrar mais uma vez o que é ser INEM. Estão cá todas as chefias, porque as chefias são demasiado importantes, mas naturalmente não são as chefias que tripulam os meios de emergência, e para estarmos aqui todos os meios, senhores deputados, estão assegurados. Do ponto de vista de investimento, de facto, vai haver um investimento muito grande, mas se repararem, fruto das leis da nação, um aumento de proveitos do INEM por via dos seguros não estabiliza, ainda não está estabilizado a esta altura do ano. Portanto, o aumento de proveitos do INEM só ao longo do ano de 2015 é que vai estabilizar e é que nos vai permitir, de facto, fazer este investimento. Fruto do seu estatuto IP, o INEM só pode contratualizar depois de estar orçamentado e depois de estar cabimentado. E, portanto, sem dinheiro, sem proveitos, nós não conseguíamos em 2014 abrir os meios que vamos abrir em 2015, e esta é a única explicação. Também não podíamos ceder ambulâncias aos bombeiros sem as ter, e está a terminar um concurso público com 75 ambulâncias que estão brevemente a ser entregues. Relativamente às decisões, Sr. Deputado, não me parece, fruto disto tudo, que as decisões tenham sido erradas. Antes, pelo contrário, o INEM parece cada vez melhor, cada vez com melhor resposta e cada vez mais proficiente para o cidadão. Em relação aos inquéritos, Sr. Deputado, naturalmente, e Srs. Deputados, nesta fase, eles ainda estão numa fase de confidencialidade de segredo. Não me compete a mim, que sou visado e que sou claramente quem teve uma tentativa de assassinato de caráter ao longo destes meses, pronunciar-me sobre eles, e espero com serenidade a conclusão dos mesmos. E é com toda a serenidade que vim aqui a esta Comissão Parlamentar, da mesma forma que me apresentei no IGAS para o mesmo processo e que estou serenamente à espera daquilo que será a conclusão do processo. Taxa de adesão de 0%, volto a frisar, numa greve a nível nacional em que nenhum meio do INEM está parado. Temos à data e hora de hoje 14 turnos em horas extra e mesmo esses turnos estão a ser cumpridos. Todos os turnos dos 6 meios de emergência médica que estiveram em acréscimo esta noite no Porto, fruto daquilo que são as festas do São João, também foram em horas extra e também foram cumpridos. Deixem-me dizer-vos que em plena greve o INEM abriu meios extra, em horas extra, os nossos profissionais mostraram aquilo que são e são INEM e tripularam esses meios extra, o que nos levou a ter um acréscimo de 200 eventos na noite de hoje na cidade do Porto, num dispositivo incrementado para Porto, Gaia e Braga, que são no país o core daquilo que são as festas de São João. Muito me orgulho, senhores deputados, em desempenhar a minha missão pública e, naturalmente, em responder perante vós naquilo que é o meu papel enquanto estiver à frente deste que é o nobre Instituto Nacional de Emergência Médica. Quero, numa palavra final, e creio que fui passando as respostas mais ou menos todas e estarei disponível na segunda ronda se quiserem mais alguma, deixem-me numa palavra final voltar a reforçar aquilo que não é a estrela do Presidente do Conselho Diretivo do INEM ou do Conselho Diretivo do INEM, que também não são as estrelas dos nossos diretores, porque as nossas estrelas são os nossos técnicos, os nossos operadores de comunicações, os nossos enfermeiros e os nossos médicos. E é com muito orgulho que eu vim de baixo para cima, que tripulei e conheço o sistema todo no âmbito da emergência médica e que hoje a minha missão é uma missão pública e que estarei sempre disponível para responder perante vós. O meu agradecimento a todos vós, meus deputados,
este é de facto o sítio certo para nos ouvirem e a todos os nossos operacionais. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, mas deixe-me dizer-lhe que a nossa audição ainda não terminou, ainda vai continuar um pouco mais connosco. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos agora dar início à segunda ronda. Como sabem, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois haverá novamente uma resposta em bloco. E eu só espero que as estrelas do INEM sejam estas que descem à terra e que estão connosco e nos podem ajudar a salvar as pessoas e no socorro às pessoas. Porque, de facto, as estrelas estão lá muito altas e nós não conseguimos lá chegar. Senhoras e senhores deputados, com esta nota de humor que faz sempre bem, não é? Por nos rirmos que as coisas se tornam mais difíceis, como é óbvio, às vezes até facilitam. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado José Junqueiro. Não sei se vai dividir o tempo, se não, não. Então, acho bem que, de facto, 3 minutos não é muito tempo. Peço que seja o mais possível rigoroso. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as informações do Sr. Presidente do INEM e também a estratégia geral de mobilização que fez para esta audição. Não nos lembrámos, veja bem, de mobilizar os trabalhadores do INEM, nem os ex-diretores do INEM, aqueles que foram substituídos por estes, alguns, nem tampouco os familiares das vítimas que morreram nas tragédias do INEM. Estatísticas a que o senhor diretor, o senhor Presidente não se referiu. É de mau gosto, mas aconteceu. Depois, em segundo lugar, gostaria de dar nota que em 2000... Senhor Deputado, eu espero... Senhora Deputada, agradeço que os apartes mais baixos, pelo menos, têm direito a apartes, mas se não se importa, não pode inviabilizar o Senhor Deputado que está no uso da palavra. Será descontado o tempo. Faz favor. Depois gostaria de referir, Senhora Diretora, que estes dados que vieram aqui a debate são dados de 2014, 2015, alguns de anteontem, outros confirmados pelo Sr. Presidente do INEM, e dá-lhe também conta do seguinte: nós nunca necessitámos da presença do Sr. Presidente do INEM, nem da sua nomeação para Presidente do INEM, para ter boa noção do prestígio do INEM, e foi por um apoucamento desse prestígio que nós quisemos que viesse aqui. Aliás, tentámos ter uma conversa com os responsáveis do INEM sem a necessidade deste recurso. Isso, portanto, é absolutamente claro. Depois uma outra nota. O senhor Presidente do INEM não se referiu concretamente aos quadros de pessoal e àquilo que nós aqui, de uma maneira muito assertiva e quantificada, dissemos, também com dados absolutamente atualizados, nem, digamos, à sobrecarga horária que é, digamos, imposta a todos os trabalhadores que ali estão, em sobreesforço, em muitas ocasiões. E também percebi que há aqui uma confirmação, falou muito no Algarve, mas há uma confirmação do encerramento daquilo que existe e há a desconfirmação de que, afinal, a VMER de Albufeira não vai sair de onde está e continuará com o mesmo registro de operacionalidade. Por outro lado, concluo, e agora são as duas últimas coisas para concluir, mesmo que, afinal, agradeço-lhe os esclarecimentos, até porque tenho de concluir que tudo o que veio na imprensa é tudo mentira. Portanto, os jornais, os jornalistas, tudo aquilo que estão a reportar é tudo infundamentado e é tudo mentira. Mas ficamos nós nesta convicção de duas coisas. Em primeiro lugar, de que o Governo, através, digamos, do Presidente do INEP, iniciou campanha eleitoral para tentar fazer em 4 meses o que não fez em 4 anos. Em segundo lugar, que vai explicar muito em breve que mais de 60 ambulâncias que estão estacionadas em Albergaria à Velha são para a grande festa até ao final do mandato. E finalmente, era para lhe dizer o seguinte: trouxe muita gente consigo, Sr. Diretor, Sr. Presidente, trouxe muita gente consigo, mas um dia, mais cedo do que tarde, poderá dizer, na mesma letra da mesma canção, por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. Obrigada, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, passo agora a palavra à Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão. Senhora Presidente, muito obrigada. E eu vou começar por agradecer ao Partido Socialista por ter proposto a vinda do Sr. Presidente a esta Comissão, Sr. Presidente, porque de facto permitiu o esclarecimento total das questões que visam, portanto, trazer serenidade às populações, serenidade a todos os que nos escutam, também a nós, que temos preocupações com a saúde dos portugueses e, sobretudo, permitiu, e eu assim espero, trazer alguma acalmia aos meios de comunicação social e ao ruído que tem sido gerado em torno desta questão, o que só aproveita aos partidos da oposição. E, portanto, tocar na emergência pré-hospitalar, tocar na saúde, é tocar em algo que é muito grato a este Governo e a esta maioria por todo o trabalho que foi feito ao longo destes 4 anos, com todas as dificuldades, mas que mesmo assim conseguimos superar e conseguimos deixar um SNS sustentável no final desta legislatura e, portanto, eu queria agradecer ao Partido Socialista por esta iniciativa. Quanto aos meios e recursos, eu volto a dizer, apesar das dificuldades, mais 6 VMERs foram afetas no Hospital Pedro Espano, no Hospital Sousa Martins na Guarda, no Hospital do Espírito Santo em Évora, no Hospital de São João no Porto, no Hospital de Santo António no Distrito do Porto e no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Quero também referir um novo trabalho e agradecia depois que o Sr. Presidente me confirmasse como está e qual o estado da operacionalidade do transporte regional do doente crítico, enquanto valência para o transporte secundário de doentes críticos adultos. Queria também que depois nos pudesse falar sobre as parcerias no âmbito da formação dos protocolos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, no sentido de dotar quer os técnicos do INEM no âmbito da formação em psicologia, no âmbito do mestrado integrado também em psicologia clínica sistémica, bem como no âmbito do suporte básico de vida. E ainda que nos fale também dos memorandos a nível internacional, designadamente com os PALOPs, Moçambique, Timor-Leste, Brasil e Cabo Verde, porque isto é uma verdadeira dimensão do serviço do INEM e daquilo que é possível exportar em termos de emergência médica. Queria ainda também, no âmbito da operacionalização dos dispositivos de emergência médica, que nos desse conta de como estão a ser, uma vez que estão disponibilizados 50 dispositivos operacionalizados no âmbito do apoio às forças e serviços de segurança, como é que está no terreno a ser montado este sistema. E não posso deixar de fazer aqui uma referência à questão e ao apelo dos sindicatos, porque não é o interesse nem dos trabalhadores, nem da saúde pública, nem dos utentes em Portugal que necessitam de serviços de emergência pré-hospitalares que estão em causa quando se faz um apelo à não execução de horas extraordinárias e, em especial, às faltas de presença sem aviso prévio. Sr. Presidente, deixo nas suas mãos as respostas a estas questões. Muito obrigada por tudo e, mais uma vez, obrigada a todos os trabalhadores e operacionais da emergência médica em Portugal. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Presidente do INEM a exposição que aqui nos trouxe, bastante completa, detalhada e que, de certa forma, dizima o requerimento apresentado pelo PS, que, tal como a restante oposição, perscruta, tenta encontrar o ínfimo pormenor que possa tornar um vulcão de problemas, mas afinal de contas, pela exposição aqui apresentada, nada
nada parece que justificasse esta vinda, que não seja mesmo esclarecer os portugueses e realmente reconfortá-los e transmitir a confiança que é necessária num serviço de emergência médica tão importante que é. E mais uma vez, e já não é a primeira vez que o fazem, eticamente, e já o disse também publicamente aqui neste fórum, que usar o sofrimento de outros para fazer política parece-me a mim, atenção, incorreto. Pronto, a moral cada um terá a sua, naturalmente, mas acho que no cumprimento do meu dever ético não me parece bem. Não quero com isto estar a julgar, obviamente, politicamente cada um fará como entender, mas lembrar somente ao Partido Socialista, aqui subscritor do requerimento, que, na verdade, utilizando as suas palavras, nem tudo o que vem na imprensa de facto é mentira. E eu queria aqui recordar então duas notícias. Na verdade, como foi aqui referenciado, no dia 17 de junho, houve vítimas, e que nem foram portuguesas, na A22 no Algarve. Houve 3 mortes, é verdade. E não só, como aqui foi referenciado, o diretor da empresa de viagens, o operador, ou não sei se era operadora, mas de nacionalidade holandesa, disse sobre os nossos meios de emergência médica sentir-se reconfortado, não é? Por saber que nos maus dias é possível contar com tão bons e organizados serviços de emergência. E estou a citar. E outra citação, ainda de um alto responsável, o representante do Reino da Holanda, o embaixador, naturalmente aqui em Portugal, que, também citando a notícia, porque nem tudo é falso nas notícias, não é verdade? Na imprensa escrita, no caso concreto, elogiou o trabalho das autoridades portuguesas, onde inclui, obviamente, o INEM, no socorro às tais 33 vítimas holandesas do despiste do autocarro na A22, que provocou as sempre lamentáveis, e que aqui lamento, obviamente, de 3 mortes. Portanto, se a oposição portuguesa não consegue ver nada de bom no INEM, se não querem acreditar no que a coligação diz sobre o INEM, nem no que o seu Presidente diz, que estas palavras de estrangeiros, ainda por cima no Algarve, numa situação que é sempre de lamentar, ao menos que deem crédito ao que os outros, como fazem em tantas outras coisas, ao que os outros dizem de nós. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao PCP, visto que não está a Sra. Deputada Helena Pinto. Não, é a seguir, desculpe. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Ela, se chegar, ainda tem possibilidade de falar. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. É pena os partidos que suportam o Governo não darem nenhum crédito e nem ligarem nenhuma àquilo que os trabalhadores, em geral, vão colocando das suas reivindicações, mas em especial aqui em relação ao INEM, porque efetivamente ouvimos muito aqui, mas só aquilo que não é conveniente ao PSD e ao CDS é que já é fazer ruído, é criar alarmismo quando as pessoas colocam efetivamente as questões difíceis com que se confrontam no seu dia-a-dia. Aliás, o próprio Presidente do INEM reconheceu que tem dificuldades. Tem dificuldades. E eu creio que isto nos devemos registar. Eu queria fazer 3 referências nesta última intervenção. Verifiquei que nos números e que na apresentação e na sua intervenção, tal como nós tínhamos referido, que o mapa de pessoal para 2015 prevê, salvo erro, 1.642 postos de trabalho, estando ocupados 1.226. Ou seja, estão por ocupar 416. Tendo em conta os concursos que estão abertos, tendo em conta o pedido de mais 100 que o Sr. Presidente do INEM fez aqui referência, isto não chega aos 1.442. Eu queria perguntar, estando previsto no mapa de pessoal, é porque eles são necessários, porque se não fosse eu não estaria previsto, e o mapa de pessoal é revisto anualmente. Por isso eu pergunto, quais é que são as soluções que têm em cima da mesa para que, de facto, o INEM esteja dotado dos meios humanos que são necessários? Em relação ao pedido dos 100, eu queria que pudesse clarificar, ou que me esclarecesse a mim, o pedido está feito,
para além dos concursos que estão agora a decorrer, de mais 100 técnicos de ambulância de emergência, mas da leitura que faço e daí esse esclarecimento, não está autorizada essa abertura desse concurso, não é? Ainda foi só feito o pedido, mas que deve estar a aguardar a autorização por parte do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Queria que esclarecesse esta a situação, porque a verdade é que, se assim for, e do que parece ser, nós estamos perante uma política e uma opção política que de facto não garante ao INEM, neste caso concreto, estamos a discutir a situação do INEM, que tenha os meios necessários, adequados, para corresponder àquelas que são as necessidades de emergência por parte da população. E duas últimas referências para dizer o seguinte: registrei também que referiu na sua intervenção que 30% a 40% do trabalho realizado é em trabalho extraordinário. Eu creio que este é um número grande e creio que mais do que isso, este número que demonstra é a necessidade de facto de recursos humanos que o INEM tem, porque o ideal não é termos aquele que é o trabalho previsto, não estou a falar em situações imprevistas, porque situações imprevistas são situações imprevistas e de facto o trabalho extraordinário é para isso que serve. Estou a falar, há um conjunto de situações que já sabemos que vão ocorrer e que, não tendo os recursos humanos, a solução é o trabalho extraordinário. Eu creio que o Sr. Presidente, eu tomei atenção, mas não me respondeu a uma das perguntas que lhe fiz sobre o pagamento dos subsídios de refeição. Não lhe vou repetir a pergunta, creio que tem a memória da questão que lhe coloquei, mas gostava que me pudesse responder especificamente a essa pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não estando então o Bloco de Esquerda presente, vamos passar desde já à resposta. Faz favor, Sr. Presidente, dispõe de 25 minutos. Como é óbvio, pode dividir, pode gerir o tempo como muito bem entender. Faz favor. Muito obrigado. Não, dispõe de 20 minutos, desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Junqueira, permita-me que me dirija a si em particular. No dia 8 de junho, o INEM vivia uma situação que me obrigou a cancelar uma série de reuniões internacionais e voltar para o país, onde estava a tentar que a missão, e aproveitando para responder já à Sra. Deputada, a missão de cooperação pudesse ter uma continuidade no terreno com parceiros internacionais. E voltei porque, como Presidente da instituição, é nos momentos maus que temos que estar à frente da instituição. Deixe-me dizer-lhe que foi com estranheza que recebi uma tentativa de contacto telefónico no dia 8 da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, e lamento que ela não possa estar presente hoje, e talvez, por mais amigos que tenha, o Sr. Deputado se sinta hoje sozinho. Mas deixe-me dizer-lhe que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro não me deixaria mentir se estivesse aqui. Eu falei com ela às 8 da noite do dia 8 de junho, em plena abertura de sala de crise do INEM para gerir meios, com reuniões com a tutela, com os parceiros do CIEM para fazer funcionar o sistema. Comprometi-me com a Sra. Deputada a ligar-lhe na terça-feira, enviei-lhe um mail que lhe posso mostrar, Sr. Deputado, a garantir que os Srs. Deputados desta Comissão Parlamentar do PS, e já tínhamos tido uma visita prévia em janeiro, pudessem na terça-feira, dia 9, conversar alguns minutos connosco, com uma agenda que estava completa, num dia que teve que ser terrível e com uma marcação de uma reunião maior para sexta-feira. Pois, às 5 da tarde, depois da reunião com a nossa Comissão de Trabalhadores, e parte do ruído passa pelas nossas reuniões com a Comissão de Trabalhadores, e estivemos das 3 às 5 da tarde reunidos com a nossa Comissão de Trabalhadores, assim que saí, telefonei à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que espero que esteja melhor, porque sei que fraturou uma perna e que estava no Porto a essa data, ou que tinha um problema e que tinha uma perna num dedo. O que é certo é que estaria no Porto. O que é certo é que, ao mesmo tempo, fui confrontado com um take da Lusa a dizer, quando eu estava ao telefone com a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, a dizer que não recebíamos o grupo parlamentar do PS. E, portanto, parece-me, e temos os mails, parece-me que a expressão do Sr. Deputado, tudo mentira, de facto, cabe aqui num ponto ótimo. Eu, naturalmente, não ia trazer a esta Comissão Parlamentar este problema, mas acho que esta é, de facto, uma oportunidade ótima para nós, gestão do INEM, esclarecermos todas as dúvidas desde o início da nossa atividade. E, portanto, quem vem e atravessa o rio, voltando a parafrasear Carlos T.,
tem muito que ver e tem muito que saber interpretar aquilo que é levado à comunicação social. Mais uma vez eu espero que desta audição saia a necessidade dos senhores deputados e de nós todos em conjunto trabalharmos de forma a que o cidadão não tenha dúvidas de tudo aquilo que está a ser feito. Mais uma vez refiro que o meu passado não é político, sou militar do quadro permanente numa figura de comissão de serviço e, portanto, o meu entendimento não é qualquer colagem de abertura de meios às eleições, é na medida das nossas necessidades, na medida do planeamento que teve que ser feito, dar resposta à integração, dar resposta à nossa intervenção com a abertura de 52 meios de emergência. E para evitar que seja uma colagem política, estamos a planear até ao final de julho a abertura de todos os postos PEM e, a partir de outubro, a abertura dos outros restantes meios de emergência. Creio, Sr. Deputado, que o facto de ver 52 ambulâncias em Albergaria Velha só nos faz ficar felizes, Sr. Deputado, porque tem que ser 75. Significa que ainda faltam os processos de aquisição do resto dos dispositivos, porque as ambulâncias não andam sem maca, sem os materiais que lá estão dentro, e elas não estão em Albergaria porque nós as quisemos esconder. É porque o construtor que ganhou o concurso público, e nós temos que cumprir a lei, é da Albergaria Velha. E, portanto, Sr. Deputado, estamos a aguardar que o construtor tenha condições para nos entregar as ambulâncias e que os restantes concursos de todo o restante material estejam prontos para que nós possamos fazer a entrega das ambulâncias certificadas e prontas a funcionar. E deixe-me dizer, Sr. Deputado, que vamos entregar 25 das 75, 25 ambulâncias postos PEM, e vamos, destas ambulâncias, mais 10 ambulâncias serão para trocar postos PEM que estão muito antigos, com mais de 300 mil quilómetros, com mais de 8 anos, e, portanto, vai haver aqui uma divisão mais ou menos equitativa entre o que vão ser os meios atribuídos às corporações de bombeiros e que vão ficar ao serviço do INEM. Senhora Deputada, permita-me que responda também às suas perguntas. O transporte doente crítico é uma estrutura que nós colocámos na legislação no ano passado, é uma necessidade do sistema e que assim que tivermos ambulâncias vamos também aproveitar para fazer a reformulação do serviço de teletransporte e a abertura do transporte doente crítico regional, que neste momento tem estado a ser feito entre as ambulâncias CIV e as viaturas médicas, numa tentativa de libertar as viaturas médicas do transporte secundário para que elas estejam cada vez mais alocadas aos acidentes e às situações de doenças súbitas e, portanto, numa perspectiva de mais eficiente e eficazmente gerirmos os meios de emergência médica. Estarão ao longo do ano disponíveis, serão abertas na medida da formação dos profissionais e da aquisição de viaturas que está neste momento para ser entregue. Fizemos um protocolo SBV Escolas durante o ano passado, no final do ano passado, para garantir que no espaço da próxima década todos os cidadãos em Portugal possam ter noções de suporte básico. Senhores deputados, em 2014 o INEM conseguiu passar a barreira dos 1000 desfibriladores automáticos externos em Portugal. Neste momento já vamos com mais de 1400 desfibriladores automáticos externos, mas temos, senhores deputados, 2 por 1000 habitantes, quando nos Estados Unidos andamos com rácios de 47 por 1000 habitantes. Muito temos a fazer. Deixo aqui o desafio à Assembleia da República, porque o INEM pode gratuitamente colocar o programa de desfibrilação automática externa na Assembleia da República, como faz em outros organismos do Estado, e, portanto, estaremos disponíveis para o fazer, se for assim o vosso entendimento. Queremos, com estes protocolos, que o cidadão faça em Portugal aquilo que de facto não foi feito nas últimas décadas. Posso-vos dizer que em países da Europa estes protocolos começaram em 1961 e, portanto, só temos uns anos de atraso, mas esse atraso é recuperável e é a nossa intenção recuperá-la. Em relação aos nossos países de língua oficial portuguesa, temos de facto protocolos assinados entre o Ministério da Saúde de Portugal e o Ministério da Saúde de Timor-Leste, com vista à implementação do Instituto Nacional de Emergência Médica em Timor-Leste. Tivemos recentemente a visita da Sra. Ministra da Saúde de Timor-Leste, num fortalecimento de relações diplomáticas e numa tentativa de ainda este ano darmos os primeiros passos reais naquilo que é a exportação do modelo de emergência médica de Portugal para Timor-Leste. Deixem-me dizer-vos que um país como Moçambique, que tem a África do Sul ao lado, com um modelo completamente diferente, deu os mesmos passos.
quis conversar com o INEM, conversou com o governo português e foi com muito orgulho que eu, recém-possado Presidente do INEM, e o Dr. Mestre comigo, recebemos o Sr. Ministro da Saúde de Moçambique e consolidámos o protocolo com Moçambique para aquilo que será a abertura do Instituto Moçambicano de Emergência Médica. A Guiné-Bissau, no contexto do combate à doença de vírus ébola, deixem-me lembrar-vos que o primeiro caso suspeito de doença de vírus ébola, eu estive nesta comissão parlamentar a esse propósito no passado recente, o primeiro caso foi em 26 ou 27 de março do ano passado. Fizemos um trabalho que, a meu ver, enquanto Presidente do INEM e parte de um grupo de 3 instituições na dependência do Ministério da Saúde, tem sido muito bom para aquilo que é o combate à doença de vírus ébola no país, e esse modelo foi também exportado numa parceria e numa ação de cooperação externa com a Guiné-Bissau. Tivemos os nossos elementos numa missão de avaliação em Cabo Verde, onde também estão com o nosso apoio a instalar a emergência médica de Cabo Verde. Temos uma série de protocolos com países da América Central e da América do Sul, também com vista a levarmos aquilo que Portugal faz bem para o estrangeiro. E, portanto, é um orgulho presidir este Instituto e perceber que fora do país, de facto, neste momento, já se percebe que fazemos bem aquilo que queremos fazer para o cidadão. Em relação às forças de segurança, compete ao INEM dar apoio ao protocolo de Estado e, portanto, sempre que há visitas de chefes de Estado, é o INEM que tem equipes que normalmente os senhores deputados não veem na televisão, porque já não andam de amarelo, e da mesma forma, em todos os eventos em que as nossas forças de segurança entendem que há um risco maior, também são os profissionais do INEM que vestem a camisola e que estão lá para que tudo corra bem para o cidadão. Vejam aquilo que aconteceu, por exemplo, e foi público, com o Benfica e as celebrações do Benfica, ou com o que aconteceu aqui na Assembleia da República, em que várias equipes do INEM estiveram de apoio e, naturalmente, ninguém veio noticiar que o apoio do INEM foi excepcional e, mais uma vez, que salvou vítimas e quantas salvou. Eu lamento, Sr. Deputado, que se fale nas vítimas que sejam perdidas. Eu venho da emergência médica, venho do terreno. Cada vítima na minha vida que eu perdi é uma vítima que me acompanha na minha vida toda. Cada vítima que cada profissional do INEM perde é uma vítima que nos acompanha na nossa vida toda. E, portanto, cada um dos nossos profissionais vive apaixonado para salvar vidas, e é isso que nós sabemos fazer bem, dos técnicos aos médicos. Mas deixe-me dizer-lhe que em 10 anos, e passando por várias legislaturas, só podemos dizer que os senhores deputados e o INEM, todos em conjunto, temos feito muito melhor. Naturalmente, com mais 50 meios de emergência, no futuro faremos melhor. Quando tivermos mais 100, faremos ainda melhor. E com o projeto ambicioso que temos para aumentar as competências dos técnicos, para melhorar a formação, para a carreira, para resolver os problemas das bases, a emergência médica será certamente melhor a cada dia que passa, e é esse o nosso interesse. Senhora Deputada, em relação ao subsídio de refeição, e permita-me que discorde, porque tenho dados que a Senhora Deputada provavelmente não tem. De facto, houve, na alteração do programa de ajustamento financeiro a que todos nós fomos sujeitos, houve 2 questões que ficaram por resolver, não foram no INEM, foram a nível global. Um deles foi o subsídio de alimentação nos turnos extra, que foi este Conselho Diretivo que, em ata de 17 de dezembro, autorizou o pagamento como é devido por lei. Esse pagamento dependia de uma alteração feita no programa de pagamentos, que também não depende de nós, e demorou algum tempo a ser implementado. Este mês foi pago o subsídio de alimentação respeitante ao mês anterior, e no próximo mês serão pagos todos os retroativos à data de decisão do Conselho Diretivo, 17 de dezembro de 2014. E, portanto, esse problema é um problema que está resolvido. Está ainda por resolver um problema que nós agora conhecemos e que está em avaliação, e que tem a ver com o pagamento das horas extra, no acréscimo da majoração das 35 para as 40 horas, que da mesma forma não é um problema do INEM, é um problema que extravasa ao INEM, é um problema que só muito recentemente é que foi reportado e que está neste momento em avaliação para resolução, mas que já conhecemos que vai ser resolvido, e naturalmente o INEM cumprirá a lei, aliás, como todos
as instituições públicas e pagará tudo aquilo que é devido em relação a esta questão. Era um problema que não estava elencado, não era conhecido, e vem na sequência do orçamento de 2014, publicado em 2013, e passou nas alterações, naquilo que foi as alterações de pagamentos, apesar de ser transversal à saúde, tem muito mais expressão nos nossos técnicos de emergência, porque fazem de facto mais horas extra e porque oferem de facto muito menos. E portanto, estamos atentos. Neste momento está para avaliação nas estruturas na nossa tutela e na administração pública, mas será um problema que está perto daquilo que é a resolução. 30% de horas extra são muitas horas extra. Senhora Deputada, permita-me que lhe diga que em 10 anos se mantiveram 30% de horas extra porque elas no passado eram bem pagas e ninguém quis pegar nesse assunto. Naturalmente a Senhora Deputada compreenderá, com as leis que os senhores deputados fazem, não pode o Conselho Diretivo do INEM, subverter estas regras e inventar regras de contratação pública para resolver um problema que tem 10 anos e que nós, Sra. Deputada, queremos resolver. E por isso, em 2014, garantimos o aumento do quadro orgânico na estrutura do INEM. E, portanto, a nossa perspectiva é garantir os nossos postos de trabalho, é olhar pelos nossos trabalhadores e deixe-me dizer, já o referi aqui, se há um trabalhador descontente, o Presidente do INEM também está descontente. Em relação aos 100 extras, está o pedido feito. E deixe-me dizer, Sra. Deputada, que no momento em que estamos a esgrimir uma carreira e em que queremos que a carreira seja única para técnicos e operadores de comunicações e ela legalmente não pode, e nós precisamos de concordar em fazer um concurso interno para verter os operadores de comunicações depois de formação para técnicos de emergência, para que a sustentabilidade de recursos humanos do INEM possa ser uma realidade num prazo de 5 a 10 anos com uma carreira única, esse esforço obriga a fazer planeamento que não passa por olhar as notícias e a falta de 10, 20 ou 100 técnicos, mas fazer um planeamento global, a longo prazo. E, portanto, os 100 técnicos vão estar numa reserva de recrutamento neste concurso, se assim for autorizado. De facto ainda não está autorizado, mas se for autorizado não vão demorar mais tempo do que um mês mais ou 2 meses mais a estarem prontos, porque eles vêm deste concurso e não de um concurso subsequente a este. E, portanto, todo esse planeamento, Sra. Deputada, foi feito de forma a nós conseguirmos garantir em 2015 esse recrutamento. Posso lhe dizer que esta reserva de mais 100, inclusivamente, já verte, antes de ser autorizado por completo, nós fazermos a mobilidade de alguns técnicos que quiseram valorizar a sua vida profissional e que completaram cursos, nomeadamente de enfermagem e de psicologia, para as respectivas carreiras de mobilidade, porque estes mais 100 técnicos já são mais do que o quadro orgânico de técnicos de emergência do próprio Instituto. E, portanto, eu só quero que tenha a garantia que este Conselho Diretivo, apesar de só ter 2 elementos, de ser um Conselho Diretivo que também, fruto do plano de assistência financeira, foi reduzido a só 2 elementos, contrariamente ao que existe nos outros institutos públicos, apesar disso, é com muito afinco que trabalhamos com os nossos recursos humanos e com o nosso planeamento de recursos humanos, fruto daquilo que é a necessidade de cumprirmos a missão do INEM. E, portanto, o mapa de pessoal foi aumentado, naturalmente este ano será de novo aumentado, porque também fruto da nossa carta de missão, nós temos e somos obrigados a fazer um planeamento de aumento de meios. Tudo o resto que está para trás, todas as queixas que temos, que sabemos e que os nossos profissionais também sabem, têm 10 anos, estamos a lidar com elas com toda a seriedade. Posso lhe dizer que neste momento há bases com obras que vão estar completas até final de julho, há bases que vão ser trocadas, há 15 bases que foram elencadas por um dos sindicatos, mais 7 bases elencadas por outros sindicatos. Todas as bases vão ter ar-condicionado, todas as bases vão ter, ou já têm cadeirão, todas as bases vão ter micro-ondas, porque nos preocupa o bem-estar de cada um dos nossos trabalhadores. Isso não foi feito nos últimos 10 anos, nós não conseguimos fazer em 2014 e estamos a fazê-lo em 2015. Todas as bases vão ter um computador que vai ser distribuído até final de julho, todas as bases vão ter internet e, portanto, fizemos um plano em 2014 para conseguirmos cumprir em 2015. Temos problemas estruturais de fardamento com 10 anos e custa 1 milhão de euros fardar todo o INEM e fardar todos os parceiros dependentes do INEM, nomeadamente as viaturas médicas. E como compreendem, 1 milhão de euros de fardamento não se podem, com as regras de contratação pública e sem
ter orçamentado em 2013 para 2014, completar em 2014, nem no início de 2015. Senhores deputados, quero que com isto tenham a garantia que esta gestão do INEM está a fazer tudo aquilo que as leis da República permitem para que o cidadão tenha cada vez mais e melhor emergência médica, para que cada um de nós, em nossas casas, esteja seguro. Eu hoje estou aqui e permitam-me o toque pessoal que vos vou dar. O Presidente do INEM tem a família no Porto, tem 4 filhos no Porto, e garanto-vos que estou descansado com 4 filhos e a minha mulher no Porto, porque ela também veio a público, portanto também é justo que lhe faça esta referência, porque a emergência médica funciona. Porque tenho a garantia que este Instituto que hoje lidero, que com esta estrutura de diretores que aqui temos, e de facto garanto-lhe, Sr. Deputado, que nunca me deixaram ficar sozinho. E de facto, Sr. Deputado, podemos num futuro próximo trazer, se quiser, aqueles que foram os senhores diretores que quiseram sair, e talvez eles queiram pessoalmente explicar porque é que eles próprios quiseram sair. Eu vou deixar essa decisão para eles, e certamente o Sr. Deputado, se quiser uma chuva de estrelas, poderá trazer os poucos senhores diretores que saíram. Deixe-me terminar, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de vir a esta Comissão Parlamentar, agradecer aos senhores deputados, à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, mas, sobretudo, agradecer a cada um dos nossos operacionais que nos garantem, com todo o esforço, com todo o zelo, com todo o empenho, que 100% das viaturas de emergência médica, apesar de uma greve, estão a funcionar no país. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Terminamos assim a nossa audição ao Sr. Presidente do INEM. Eu espero que os senhores deputados tenham ficado esclarecidos. Quanto, permita-me, Sr. Presidente, só uma pequena retificação. A senhora deputada Luísa Salgueiro não partiu a perna, só partiu o dedo do pé. É um bocadinho diferente e eu penso que é bom fazer esta retificação. E de qualquer modo também, se me permite, não somos só nós, a Assembleia, que faz leis, o Governo também as faz. E queria desde já agradecer a presença de todos, a contenção e terem respeitado as regras. Muito obrigada, Sr. Presidente. Se for preciso mais alguma vez, também teremos oportunidade de pedir visitas ao INEM, também tem sempre a Comissão de Saúde aberta para o receber. Eu penso que é nesta articulação entre as várias entidades que se prestam os esclarecimentos públicos que são devidos. Muito obrigada. Muito obrigada também à sua equipa aqui presente. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Ainda temos uma audição e não se esqueçam que hoje o plenário começa às 14h30. Muito obrigada, Sr. Presidente.